Mas isso é uma certeza que eu dou pra vocês, tá? A estratégia do Alexandre de Moraes de ter esse caso terminado em 2025 não vai acontecer. Isso com certeza não vai acontecer. Esse caso é um caso de plenário, tá? E no plenário são 11 ministros, né, gente? Tem André Mendonça pra discutir, tem Cássio. Pensa, o Fux, que todo mundo achava que era aliado do sistema, já tá divergindo em vários pontos, mas na hora de chegar no plenário, que você vai ter um quórum estendido. Então tem muita água pra rolar. A fato é que o Bolsonaro está preso hoje indevidamente, tá? Porque ele está preso provisoriamente. Tá errada essa prisão do Bolsonaro. O que o Alexandre de Moraes fez em prender o Bolsonaro é porque ele tá imaginando que esse processo vai terminar em 2025 e ele já quis garantir a prisão do Bolsonaro. Ele antecipou a prisão do Bolsonaro, tá? Só que ele vai cair no cavalo, porque esse processo não vai terminar em 2025. E o Bolsonaro tá preso de forma antecipada. E agora imaginem só, se esse processo se estende pra 2027. Você tem essa trama golpista, o Bolsonaro não tá inelegível. Só fica inelegível depois que acaba, que a gente chama de trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Não cabe mais recursos. Isso é o trânsito em julgado. Então, esgotaram os recursos. Veio a sentença, não cabe mais recurso para nenhuma das partes, vai iniciar a execução de pena. Aí sim você pode falar em inelegibilidade. O Bolsonaro não tá inelegível por esse processo. As inelegibilidades do Bolsonaro são por aquelas duas bobeiras do TSE. E ano que vem o TSE tem composição Cássio e André. Inclusive podem derrubar a inelegibilidade. Então eu digo pra vocês, não é impossível o Bolsonaro candidato em 26. Olha só. O cenário é esse. E ontem eles autorizaram, com muitas aspas, né, autorizaram o Bolsonaro a fazer exames e receber visitas. Você vê nisso alguma trap, uma armadilha? Sim, ó, nós não somos desumanos, como vocês estão falando. Então, o The Washington Post divulgou ontem que o Brasil está sendo desumano. New York Times falando que o Alexandre de Moraes ele é desumano. Teatro. Não, vai lá fazer exame. Só pra mostrar como o Alexandre de Moraes, ele virá com sentenças absolutórias. Ele vai absolver gente. Acho que ele vai condenar todos os 34, não. Que nem nas sessões de recebimento da denúncia, teve denúncias rejeitadas. Porque esse processo, ele é uma criação. Esse processo da trama golpista, ele existe apenas para dar uma legitimidade à perseguição. Então, é um processo criado para dar aparência de legitimidade àquilo que, em verdade, é uma perseguição política. Por isso que eles televisionam o interrogatório. Olha aí, deixa os advogados fazerem perguntas na televisão. Vê, quando é em sigilo, eles caçam minha palavra. Aquela audiência que eles caçaram minha palavra não estava sendo transmitida na TV Justiça. A audiência que estava sendo transmitida na TV Justiça, que era o interrogatório do Felipe Martins, eu fiquei 3 horas fazendo pergunta pro Felipe Martins, ninguém caçou minha palavra. Agora, em sigilo, as perguntas pro G-Dias, não calar a boca. Porque tudo o que eles querem é dar uma aparência, é mostrar pro Brasil como, olha, isso aqui é um processo. Olha, eles têm até advogado, eles têm até defesa, é tudo pra inglês ver. Agora, Chiquini, hoje também vai ter a cariação entre o Mauricídio e o Marcelo Câmara. Se você puder explicar também um pouquinho, né, sobre essa questão da cariação, porque me parece que ele vai poder contestar certas acusações que estariam contra ele, né, que estariam na delação do Cid, é isso? Tá. Eu não gosto de cariação. A cariação, pra mim, eu acho muito infrutífera. A cariação não é um ringue. O povo acha que a cariação é um ringue. Não. A lei fala o seguinte da cariação. Tá? A cariação é o seguinte. Existem pontos de divergência, tá? Então uma cariada é colocada ao lado do outro e o juiz coloca o ponto de divergência. Dá a palavra pra um, dá a palavra pro outro, acabou, cada um sai pra um lado. Não tem debate entre eles. Entendeu? Ó, o ponto de divergência é esse. O que você tem a dizer? Não, eu sustento o que eu disse. Tá? O que você tem a dizer? Eu sustento o que eu disse anteriormente. Tá bom, acabou. Agora, o Chiquini, sobre todo esse processo que a gente está vendo, e essa questão do Moraes, né, que você trouxe, do processo, na verdade, que ele pode ir a plenário, isso daí seria também já um efeito da Lei Magnitsky, de toda essa lupa internacional que está em cima do STF nesse momento, e principalmente em relação ao julgamento do Bolsonaro. Eu vi até a mídia comentando de que o Fux talvez poderia pedir vistas, e se for a plenário, os outros ministros, como André Mendonça, o Cássio Nunes, também poderiam pedir vistas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Todo mundo pode pedir vista. É que tá. Todo mundo pode pedir vista. Então, o relator não manda mais que os demais. O relator ele é uma forma de um organizador, ele é o síndico. Tá? Então o relator não tem mais poder que os outros ministros, é um órgão colegiado, todo mundo manda igual. A única vantagem de ser o relator é que você pode dar algumas decisões monocráticas. Por exemplo, o processo tá rolando. Quem decide se vai ser preso ou não é o relator. Então o relator mandou prender o Bolsonaro. Depois ele põe em votação pro colegiado. O colegiado pode derrubar a prisão ou manter. Tá? Então, em órgão colegiado, tudo é decidido em colegiado. Então qualquer ministro pode pedir vista. É sempre assim. Tá? Então, eu, inclusive, acredito que vai dar muita confusão quando esse caso chegar no plenário, Max. Mas, como eu falei, não seria assim se não fosse a Lei Magnitsky, se não fosse essas sanções tiro visto, Lei Magnitsky. Mudou. Esse processo é outro. Antes Magnitsky, pós-Magnitsky. Você pode ver os pronunciamentos do Gilmar Mendes. Irreconhecível. Aquele Gilmar Mendes ali é irreconhecível. O Gilmar Mendes ontem, né, ele tava falando pausadamente, entrevistas. Pra mim, acho que já tá visível que eles estão sentindo, não só pelo que a imprensa tem noticiado, né, de que agora eles estão começando a entender o que é a Lei Magnitsky. E eu me pergunto por que os deputados estão ainda... Pela primeira vez os deputados fizeram o shutdown, né, a paralisação, e isso funcionou bem, mas pra mim caíram numa armadilha ali, de ceder ao Mota. E na minha humilde opinião, eu não sou político, não tô lá, né, que é fácil às vezes até falar daqui, não daqui dos Estados Unidos, daqui como um não político, né, alguém que não tá inserido nos partidos, mas agora é a hora de acelerar, por exemplo, um processo de impeachment de ministro. Eles querem o fim do foro privilegiado. E eu